Antes de começar a aula, galera, eu só recomendo que vocês procurem esse professor que eu vou recomendar na descrição aqui embaixo, que forneceu esse slide. E tem várias aulas legais, eu recomendo, tá bom? É o engenheiro David. Bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo de materiais de construção. Nas aulas passadas aprendemos que os materiais os aglomerantes, né, podem se dividir em duas características principais, que são os inertes e os ativos. Os inertes, vocês viram que são aqueles que endurecem por simples secagem, e os ativos não, eles precisam de reagir quimicamente, né? Precisa do princípio ativo para endurecer. Existem duas categorias principais. O primeiro é o aéreo, que é aquele que endurece pela ação química do CO2, que está no ar, ele reage com o CO2 do ar. E os hidráulicos, que são aqueles que endurecem pela reação com a água. Exemplo de aéreo é a cal aéreo, o próprio nome já diz, que a gente diz cal virgem, ou após hidratação, cal hidratada. E do hidráulico a gente chama de cal hidráulica e o cimento Portland, que é o cimento convencional que a gente utiliza. Primeiro vamos começar falando sobre a cal. A primeira coisa que você precisa entender é como é que se obtém a cal. Ela é obtida através de um processo que a gente chama de calcinação, que é quando você leva o calcário, que é uma rocha sedimentar, conhecida como CaCO3, retira ele, geralmente de reservas subterrâneas, e leva para grandes fornos. E nesses fornos, geralmente a mais de 1000 graus, de 1000 acima, você extrai as impurezas que tem nele e transforma em cal, que é o CaO. Como eu já havia dito, resulta em 3 tipos, e o primeiro é a cal virgem, que ela não é utilizada na construção, embora em alguns estados do Brasil você ainda consiga encontrar, na região sul, mas por questão de cultura mesmo. Eles utilizam só para poder manter as características das construções antigas, mas não é utilizado na construção civil em larga escala. Por quê? Você precisa hidratar a cal virgem para transformar o óxido em hidróxido de cálcio, que aí você vai utilizar ela como cal extinta. A cal virgem mesmo você não utiliza. Só que essa cal extinta, ou que também chama de cal queimada, o processo para obter ela é um processo que gera muita energia, um processo exotérmico. E aí, quando você vai fazer isso, pode ser que você acabe se machucando, ou precisa de um manejo bem mais severo, mais cuidadoso do que a cal convencional. E esse processo, pessoal, ele é bastante antigo. Estudos sugerem que surgiu há 4.000 anos. Só que, como já falei, é um processo extremamente perigoso. Ele é exotérmico e ele pode atingir, liberar energias de até 400 graus Celsius. Isso aí, para qualquer ser humano, é extremamente perigoso, tá bom? Geralmente eles fazem assim, colocam em grandes baldes de barro e hidratam, colocam água e deixam lá por um bom tempo, enquanto ele libera essa energia, para depois ter a cal extinta. Como eu já disse, em alguns locais do Brasil ainda se faz isso. Quando é executado no canteiro de obra, ele vem pedras, ou um pouco mais moído, mas nunca vem em pó, vem pedras maiores ou menores. E elas são colocadas em tanques. E aí você coloca a água, mistura, deixa ela reagir, tá bom? Até a sua extinção. E aí é só um exemplo de como é que elas são comercializadas, a cal viva. Como eu já disse, em forma de pedras, e podem ser também moídas em pedaços menores e ensacados. Já a cal hidratada, ela é um produto industrial, ela é manufaturada, ela sofre um processo de transformação na usina, e a gente chama esse processo de transformação de hidratação, é quando ela recebe a água para poder reagir quimicamente. Tá bom? E a cal que a gente conhece, ela é apresentada como um produto seco, um pozinho branco, bem fininho. Acho que vocês já devem ter tido contato, parece gesso. Ela vai ser encontrada geralmente em sacos de 20 kg, isso aí é um exemplo de uma marca qualquer. E essa daí é a forma que você pode encontrar para ler uma embalagem de cal. Primeiro você vai encontrar dizendo qual é o tipo de cal, geralmente você vai encontrar cal hidratada. Logo abaixo você vai encontrar a marca, né? O nome do fabricante e tal. Lá no cantinho, mais abaixo, você pode encontrar a norma que regulamenta o uso e a comercialização, que é a NBR 7175. E aí vai ter uma siglazinha que é importante vocês saberem.
CH, que vai ser cal hidratada, e vão ter três categorias: CH1, CH2 e CH3. Pode ser qualquer um desses três, quanto mais próximo do 1, mais pura e de melhor qualidade. E aí pode ser que venha esse selo de garantia da ABPC, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Cal, que é só para provar que aquela cal é de boa procedência, entendeu? É um selo de qualidade. E logo abaixo vocês vão encontrar o peso também, conforme mostrado na imagem anterior. A cal hidráulica não é mais um aéreo, agora ele reage com água. É um aglomerante hidráulico e ele foi muito utilizado antigamente, só que hoje praticamente não é muito utilizada porque ela foi substituída pelo cimento Portland. Por que ela foi substituída? Porque ela era muito utilizada para fazer argamassa de cal. Você colocava cal, areia e água. E aí quando você encontra o cimento, ele começa a ficar barato, chega a outras regiões, você começa a substituir ele, além dele ter maior trabalhabilidade e o processo de fazer seja bem mais rápido. Com a cal demorava bastante para poder ela pegar o ponto, que a gente chama de pega. Mas ela também é utilizada até hoje com a argamassa que a gente chama de argamassa mista, que é quando você pega cimento, cal, areia e água. Geralmente vocês usam muito para reboco. Acho que vocês já devem ter visto em alguma construção, quem tem contato. Porém, uma das outras utilizações é o que a gente chama de caiação, que é quando você coloca cal para fazer pintura e revestimento. É ótimo para fachada. Antigamente faziam muito isso na zona rural, não sei se hoje ainda fazem. Mas você pinta como se fosse tinta, né? Mas é o cal. Além de ser de baixo custo, ela é ótima para preservar ambientes externos, ambientes que recebem intensa iluminação e recebem chuva e secagem rápida, tipo fachadas de casas e ambientes externos no geral. Chove e aí molha, rapidamente vem o sol e aí seca, e esse processo de molhar e secar rapidamente pode ser que danifique e gere microfissuras. E aí quando você faz esse processo de pintar com cal, protege também. Então não é só estético. Quem fazia isso no sítio também ganhava alguns outros requisitos. Mas também fazem isso muito para pintar vias, para pintar árvores, não sei, com certeza já viram, aqui no Iguatu tem bastante. Quando eles vão pintar, fazer algum tipo de reforma, eles pintam a perimetral, grandes avenidas com esse cal aí, e ainda pintam as árvores também. Então não é bem a tinta branca, geralmente o pessoal chama de super cal, é uma cal própria para isso. Já o gesso, pessoal, ele é uma substância vendida em forma de pó, é purpurulenta, é um pozinho branco, parecido com a cal. Para a gente produzir gesso é só aquecer a gipsita, que é um mineral, e nós aprendemos isso nas aulas de mecânica dos solos. É um mineral bastante frágil, inclusive é um dos mais frágeis que existe, muito fácil de quebrar e de riscar. E quando eu pego essa gipsita e esmago ela e calcino, ela perde a água e forma o que a gente chama de gesso, ela fica bem sequinha. Esse daí é a tal da gipsita, o mineral que é transformado, no qual se transforma a cal, né, que se origina. E a cor da gipsita do mineral ele vai de branca a incolor, não tem nenhuma cor específica não. O gesso ele tem diversas aplicações na construção civil. Você pode usar ele como argamassa ou algum tipo de pasta para fazer algo. É muito difícil. Geralmente você pode encontrar para fazer algum conserto pequeno ou para tampar algum buraco, alguma coisa, fazer um acabamento e tal. Mas como argamassa para fazer assentamento de tijolo, para substituir a argamassa de cimento, é muito raro. Tá bom? Mas o que é mais comum? Forro de gesso era muito comum. Hoje está sendo substituído mais pelo forro de PVC, por causa que o gesso não reage bem com a água, né? E aí o forro de gesso acabava sendo com uma pequena vida útil. Porém, o efeito estético do gesso é bem maior do que o do PVC, né? E também muito utilizado é o Drillway, que são painéis feitos de gesso acardonado. São feitos para separar ambientes e também são muito utilizados para fazer isolamento acústico. Quando você vai fazer uma sala para fazer show, para treinar quem é músico e tal, pode fazer o Drillway, que vai ter um bom resultado. E elementos de ornamentação em geral, para fazer
detalhes no forro, para fazer algum detalhe na parede. Enfim, o gesso ele tem essa função estética bem acentuada. Ele pode ser utilizado como aglomerante em si, mas ele não é tão comum, como eu já falei, mas pode ser utilizado na argamassa. Detalhe interessante é que todo cimento Portland ele tem um pouquinho de gesso na sua composição. Aquele cimento que você compra normal, ele vem com um pouquinho de gesso. Esse gesso é colocado lá justamente para ajudar no controle do tempo da pega. Tanto é que às vezes quando você está precisando fazer uma operação rápida, você quer sentar um armador, embutir alguma coisa que tem que secar rapidamente, você adiciona o gesso. Quanto mais gesso você adiciona, mais rápido o tempo da pega, mais rápido o cimento endurece.